Olá, sou Francisco Carlos Castro Laós, do Consórcio PCJ. Estamos na Semana do Meio Ambiente de 2020 e hoje trazendo novidades importantes, um pouco da nossa história. Estaremos falando com Paulo Tínio, que é o nosso especial e dedicado presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência de Bacias PCJ. Só fazendo um breve histórico, esse sistema maravilhoso que nós temos hoje de gerenciamento dos recursos hídricos tem os comitês de bacias como parlamento das águas, que gerenciam conflitos. O gerenciamento de conflitos é uma missão importante dos comitês, distribuem recursos provenientes da cobrança pelo uso da água, que é um instrumento de gestão das nossas políticas de recursos hídricos, para atribuir à água o valor econômico e que é um bem finito e que o seu uso deve ser racional. Então, tudo isso precisa de um apoio. E quem dá esse suporte técnico? Aonde não existem criticidades e necessidades, não existe a figura da agência de bacias, assim dizem as políticas. E aí, os auxílios podem ser por organismos, como aqui no estado de São Paulo, CETESB ou DAE. Em outras situações, como nas bacias PCJ, existe a necessidade de nós termos uma agência de bacia bem estruturada, com conselho fiscal, com conselho deliberativo, com equipe técnica e tudo mais. Isso tudo existe, mas pessoas construíram essa história. E a honra hoje é muito grande, porque uma dessas pessoas está conosco. Paulo Tínio, presidente do Conselho Deliberativo da Sanasa, e que iniciou sua carreira e está até hoje também atuando na Sanasa Campinas, companhia de saneamento de excelência, mas que em determinado momento, lá quando, em 2004, nós iniciamos as negociações para a renovação do outorga do Cantareira, o Paulo, que antes contribuía muito com os serviços internos de gerenciamento da Sanasa, resolveu vir também contribuir com o sistema de gerenciamento. E foi quando o Paulo apareceu mais fortemente na gestão, a partir de 2004. Paulo Tínio, muito bem-vindo. Por favor, já faça suas considerações iniciais, se desejar, puxando um pouco da história e construindo tudo que você fez, que você ajudou a fazer, e todos nós somos gratos, até chegarmos na nossa Fundação Agência de Bacias, bem atuante, e que tem você presidindo o Conselho Deliberativo. Obrigado, Paulo, bem-vindo. Chicão, bom dia. É uma honra estar aqui conversando com vocês, tá? Principalmente do consórcio, onde tudo nasceu. Então, eu sou obrigado a puxar um pouco, a resgatar um pouco a história, para dizer da importância, né, da agência e o como ela nasceu. Chicão, existem, na visão da gestão dos recursos hídricos, dois momentos. Um momento do comitê antes-agência e outro momento do comitê pós-agência. Quando nós criamos a agência, nos idos de 2005/2006, eu lembro que nós começamos praticamente do zero. Certo? Nós sentamos em 3 banquinhos de madeira. E aí, como é que nós vamos montar a agência, Chicão? Eu lembro que você arrumou, o Chicão arrumou umas cadeiras lá, uns móveis do consórcio, alugamos uma sala e tudo começamos. Aí houve a implementação da cobrança. Começou a chegar o dinheiro. Poxa vida! E aí, como nós vamos distribuir esse dinheiro para os municípios? Aí, Chicão, eu lembro da sua fala até hoje, Chicão, Paulo Tínio, vamos criar um curso de capacitação, dos municípios, para ensinar os municípios a pescarem. Aí eu me lembro que eu organizei esse curso e fui visitar todos os municípios
para a gente contar o que era a novidade da agência. Né? E, nesse período, nós começamos a fazer a integração entre a agência, que era uma entidade delegatária, né? E o comitê. Né? Começamos a fazer essa integração, eu lembro que nós viajamos muito, né, Francisco? Fomos, né, em todas as câmaras técnicas, fomos para Brasília para contar toda esta novidade. E de 2005 até hoje, a gente vê essa agência crescendo muito, né? Muito. E graças ao consórcio também, Chicão, ao longo dos anos, surgiu a ARES, a Agência Reguladora de Saneamento, que, tal qual a Agência de Bacias, também nasceu no consórcio. Né? E graças a você, Chicão, nós criamos a família PCJ, que até então eram entes dissociados, existia o consórcio, existia o comitê, existia a agência de bacias. E hoje, praticamente, nós trabalhamos de uma forma integrada sobre todos os assuntos. E graças à agência e às sementes, né, plantadas por nós, né, por você pilotando, pelo Sérgio Razeira, diretor administrativo, eu, diretor técnico, nós plantamos a semente de um sistema de gestão que me arrisco a dizer que é sucesso na América Latina. Né? Tá? E graças a você, viu, Chicão, que você é o impulsionador de todo esse processo. E tenho muito orgulho em ter trabalhado com você, juntamente com o Sérgio. Acho que formamos um grande trio. Excelente, Paulo, um resgate muito importante. E o que é importante para que as pessoas saibam, que nós não tínhamos nenhum fluxo financeiro. Nós não sabíamos como o recurso iria chegar, como ele seria distribuído, e como você disse, iniciamos em 3 banquinhos e alguns computadores não muito atualizados, e tivemos que construir esse fluxo financeiro. E como nós iniciamos como entidade delegatária, porque a cobrança no PCJ em 2006 foi em Rio de Domínio da União, então a agência de bacias responde para a ANA através de um contrato de gestão. E aí, Paulo, conta como foi o transpirar de atender às demandas do contrato de gestão com a ANA, que muitas pessoas não sabem disso, mas as agências de bacias recebem pontuação de 0 a 10. E se tirarem nota abaixo de 5, deixam de ter o contrato de gestão. Conta isso para a gente. Chicão, veja, a Ana também, né, quando nós iniciamos, a Ana também ela estava montando a sua sistemática de contratos, né? E só trabalhávamos era a agência PCJ e a GEVAP. Né? Nós tínhamos que atingir metas ousadas, que afinal nós éramos, na época, apenas 3 pessoas, e depois chegou o Alexandre Vilela como estagiário, né? Tá? Que eu tenho muito orgulho de dizer que ele estagiou na diretoria técnica e hoje é um grande profissional. Sim, sim. Né? E nós tínhamos metas ousadas, como, por exemplo, atingir todos os municípios, fazer com que todo mundo conhecesse o que era a agência, efetivar uma porcentagem da distribuição dos recursos pelos municípios, divulgar o processo nas câmaras, nas plenárias dos comitês, dentre outras tarefas. Agora, era tudo muito novo. Eu me lembro que nós éramos 3 pessoas, 4 com o Alexandre, tivemos o suporte do consórcio, mas foi uma tarefa gigantesca, até para apresentar o desembolso. Né? Eu lembro que eu fui a São Paulo, na Sabesp, pedir para as pessoas tomarem o recurso
para que a gente pudesse fazer o desembolso. Tivemos em Piracicaba, tivemos em Campinas, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, para que a gente conseguisse atingir a meta. E, felizmente, Chicão, sobre a sua batuta aí, nós conseguimos atingir essa meta aí de uma forma maravilhosa até. Paulo, uma das metas era que nós, né, o embrião da agência, que era a Agência de Água PCJ barra Consórcio PCJ, que atuou de 2006 a 2010, uma das nossas metas era criar uma estrutura de agência definitiva. Em 2009, depois de um árduo trabalho, registro aqui os agradecimentos à Agência Nacional de Águas, que muito nos ajudou, ao Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, à CETESB, a todos os parceiros. Nunca estivemos sozinhos. Esse sistema estava em construção e todos os organismos, direto e indiretamente ligados, ONGs, imprensa, todos nos ajudaram. Registro aqui os agradecimentos. Então, Paulo, uma das metas era criar a Fundação Agência de Bacias. Conseguimos, em 2009, uma tramitação burocrática que as pessoas não sabem, mas levou 2 anos, e aí conseguimos criar a Fundação Agência de Bacias PCJ, já seguindo a legislação de São Paulo, né, de 98, que exige que as agências de bacias no estado de São Paulo tenham a figura de fundação de direito privado. Como o Sérgio Razeira nos deixou como diretor administrativo e passou a ser provisoriamente, né, e hoje ele é definitivo, né, o diretor-presidente da Fundação Agência de Bacias, numa transição, e definitivamente, a partir de janeiro de 2011, repassamos um cheque de mais de 60 milhões, a Agência de Água PCJ Consórcio cumpriu a sua missão como delegatária, e passou para a Fundação Agência de Bacias, que aí já incorporou a gestão também da cobrança em Rio de Domínio do Estado, que começou em 2007, e de 2007 a 2010 foi gerenciada pelo DAE, né? Maravilhosamente gerenciada pelo DAE. Então aí, Paulo, nasceu a Fundação Agência de Bacias PCJ a partir, na prática, de janeiro de 2011. Hoje, transcorrido quase 10 anos, ela passou a ter, então, um conselho deliberativo, que você preside, um conselho fiscal. E eu diria que a Fundação Agência de Bacias PCJ deu continuidade àquele embrião que nós começamos e conseguiu, com muitas novidades, orçamento plurianual, entre outras, sair do índice de tratamento de esgoto, na época, próximo de 20%, para hoje, 78%. Redução de índice de perdas. E a própria agência deixou apenas de ser uma distribuidora de recursos e passou a gerenciar projetos importantes, como de revitalização ambiental, envolvendo reflorestamento, PSA, entre outros. Conta um pouco agora, Paulo, sobre essa nova etapa da Fundação Agência de Bacias PCJ, que nós nunca deixamos, nós mudamos de lado, né? Antes nós estávamos na diretoria da Agência de Água PCJ, que foi a pioneira, e hoje nós estamos no Conselho Deliberativo. Eu como conselheiro, você como presidente. Conta um pouco sobre a nossa Fundação Agência de Bacias, o sucesso que ela tem conseguido e as metas futuras que ela tem também. Temos aí um plano de bacias, todo mundo sabe que os comitês de bacias têm o plano de bacias como sua grande meta, e a função da Agência de Bacias é auxiliar o comitê a implantar esse plano. Agora é com você, Paulo. Eu vou agora ter o prazer de ouvir as suas manifestações. Chicão, antes de contar sobre a agência, eu acho que é muito importante registrar, quando nós estamos a entidade delegatária, que nós tivemos que fazer a compatibilização da legislação paulista com a legislação mineira. Eu lembro que isso também foi um árduo trabalho, foi acho que o primeiro no Brasil nesse sentido que nós fizemos. Então, isso foi um marco que sacramentou o nascimento da Fundação Agência PCJ. Tá? Bem, agora falando como agência PCJ, tá? Nós tivemos, ao longo desses anos, tá? Vários trabalhos.
não poderíamos deixar de registrar a atuação da agência, do consórcio, né? E também do próprio DAE, da regional do DAE, na outorga do Cantareira, né? Eu acho que três entidades que marcharam unidas com o seu objetivo. Esse é um marco importante. O segundo marco, Chicão, eu acho que nós somos um modelo de transparência para o Brasil, tá? Todas as nossas ações são feitas de forma transparente, né? E tem mostrado os resultados maravilhosos, tanto que a gente desembolsa mais do que até os 100% dos recursos, né, auferidos pela agência, seja tanto na cobrança estadual quanto na cobrança federal, né? Esses são marcos que nós atingimos, que quando nós levamos para a ANA, nós somos parabenizados, e a agência de bacias é o que deu certo, né? A Ana fala que é o que deu certo, né? Porque isso é importante para a gente. Uma outra coisa, Chicão, que nós nos atrevemos a fazer, né? Todo mundo fez plano de bacia ao longo dos anos, né? Nós ousamos em trabalhar com nitrogênio, remoção de nitrogênio e fósforo, né? Isso, na América Latina, está sendo inédito. Tá certo? Então, Chicão, são pontos que nós conseguimos gigantescos. Assim como também, Chicão, tá? Fomentar a redução de perdas, priorizar o tratamento de esgoto e a redução de perdas na bacia PCJ. Hoje existem cidades que, graças ao impulsionamento da agência, a própria Sanasa hoje tem perdas na casa de 18% a 20%, Limeira, perdas com 16%, Indaiatuba com um belíssimo trabalho, Jundiaí também fazendo belo trabalho, Piracicaba se organizando, enfim, a agência foi um motivador de todas essas cidades. Então, eu acho que nós temos muito a comemorar e muito a registrar. Eu poderia ficar falando aqui N ações na educação ambiental, no plantio de árvores, né? Na recuperação de leito de rio. Né? Ousamos recuperar o leito do Atibainha. Né? Quem pensou em fazer isso? Quer dizer, eu acho que a agência tem feito N ações e hoje já conta com um corpo técnico maravilhoso, que são pessoas extremamente competentes, desde o seu presidente até os seus auxiliares, os seus colaboradores, seu diretor técnico, sua diretora técnica, sua diretora administrativa, enfim, toda a equipe da agência. Paulo Tínio, ficaríamos semanas, mas o nosso tempo está ao final, infelizmente. Então, com um abraço para o presidente da Fundação Agência de Bacias, Sérgio Razeira, Roberto Moretti, o nosso secretário executivo, todos os membros dos comitês PCJ, todos os funcionários da agência. Obrigado, Paulo Tínio, pela sua condução excelente como presidente do Conselho de Administração da Fundação Agência de Bacias PCJ. E agora, Paulo, nós vamos fazer o seguinte. Agradecemos a todos, então, por nos prestigiarem e ouvir essa entrevista com o Paulo. E o Paulo vai fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, Paulo Tínio. Eu vou ser bem breve. Tá? É um orgulho participar desse sistema de gestão de recursos hídricos, principalmente quando eu ajudei, juntamente com você e com o Sérgio, a jogarem as primeiras sementes da agência. Então, é tudo de bom, eu me sinto orgulhoso e espero continuar colaborando com todo esse sistema e que a gente continue junto por muito tempo, propiciando
a bacia do PCJ todos esses ganhos. Um abraço a todos, ao Moretti, que também foi um grande impulsionador, ao Sérgio, ao Dalto, à Patrícia, ao Ivens, e o nosso super estagiário, que hoje é o mega professor doutor Alexandre Vilela. Tá? Abraços a todo mundo aí, tá? E a equipe do consórcio, né? Que também foi impulsionadora. Jussara, Silmara, Andréia, batalhadora, Murilo. Gente, e a todos. Me perdoe se eu esqueci de alguém, mas eu quero deixar aqui um forte abraço para todo mundo. Obrigado, Paulo. Obrigado à família PCJ e obrigado a todos os membros, resistentes membros do Sistema de Gerenciamento do Brasil. Foi um prazer muito grande, Paulo. Obrigado. Um abraço, Chicão.